Oi, boa noite, Irene, tudo bem? Boa noite. Eu entrei e saí de novo porque eu não tinha testado meu fone. Aproveitei que não tinha ninguém na live e encerrei e comecei uma nova. Irene, você tá me vendo bem? Você tá me ouvindo bem? Dá um ok pra mim se você estiver me vendo bem, me ouvindo bem. Eu testei o fone e tava tudo ok, mas só pra gente ter certeza mesmo que estão me escutando. Salve Maria Imaculada. Bom, tá ok? Então tá bom. Então a gente já vai começando, tá? Porque já perdeu um pouquinho de tempo também. E aí quem vai chegando vai agregando, vai ouvindo, né, o que a gente tem para falar hoje. Então a gente continua essa sequência de lives que nós estamos fazendo, né, na Casa da Misericórdia, sobre os mandamentos da igreja, né? E hoje o quarto mandamento da igreja: jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Igreja. Antes de nós continuarmos, né, e falar sobre o tema, vou fazer uma oração e para a gente já pedir o Espírito Santo para que ilumine a nossa mente, ilumine a minha mente, e né, vocês que estão assistindo, que vão assistir posteriormente, para que possa entender aquilo, né, que o Senhor quer nos falar neste dia e nesta hora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu falo e aí você na sua casa repita, tá bom? Cristo comigo. Cristo à minha frente. Cristo atrás de mim. Cristo em mim. Cristo abaixo de mim. Cristo sobre mim. Cristo à minha direita. Cristo à minha esquerda. Cristo quando me deito. Cristo quando me levanto. Cristo no coração de todo homem que pensa em mim. Cristo na boca de quem fale de mim. Cristo em todo olho que me vê. Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade, com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, Cléo, tudo bem? Falei com a Irene e agora falo com você. Bom, então vamos lá, né? No quarto mandamento da igreja, abster-se de carne como manda a Santa Igreja, né? Mas, afinal, o que manda a Santa Igreja? Né? O que a igreja fala? E para a gente começar a falar desse tema, eu vou pegar aqui 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Então, Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Todos os atletas se impõem a si muitas privações e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível. Palavras do Senhor, graças a Deus. Então, aqui São Paulo fala, né? Todo atleta precisa malhar, precisa se exercitar, porque tem um prêmio, né, a receber. Né? A gente sabe, tanto acho que vocês já assistiram campeonatos e tudo mais, então os atletas ficam naquilo, às vezes faz até dieta e tudo mais, se exercitam, ficam em forma para poder receber um prêmio, né? E aqui mesmo fala desse prêmio como uma coroa corruptível, ou seja, algo que acaba, né? Ou seja, acabou aquele campeonato, acabou, né?
E nós não. Nós cristãos, nós jejuamos, nós oramos atrás dessa coroa que é incorruptível, que o tempo não corrói, que o tempo não destrói, que é a vida eterna, né? Espera só um pouquinho, gente. Pode, desculpa. E aí, a gente vai ver aqui, São Tomás de Aquino, ele fala na Suma Teológica, na segunda sessão da segunda parte, na questão 147, no artigo 8º, ele fala assim, ó: o jejum foi estabelecido pela Igreja para reprimir a concupiscência da carne, ou seja, este desejo da carne que nos leva aos prazeres excessivos da mesa, da gula e dos prazeres do sexo desregrado. Nós precisamos de um freio. A Igreja proíbe esses alimentos, pois produzem prazer e nos dão energia para buscar outros prazeres. Então, aqui na Suma Teológica, São Tomás nos explica o porquê que esses alimentos, no caso, naquela época ainda, eu vou falar um pouquinho mais para frente, eram proibidos até ovos, laticínios. Hoje em dia não é isso, né? Não é proibido isso, né? Mas antigamente era. Mas aqui, São Tomás de Aquino nos diz que esses alimentos nos dão energia. E se você for parar para pensar, é verdade, né? Se a gente for pensar, eu prefiro churrascaria, eu prefiro pizza. A maioria das pessoas, pode ser que você não, mas a maioria das pessoas vão querer o quê? Ir numa churrascaria, né? Então, é um exercício para nos ajudar a sermos mais fortes na oração, né? A gente poder conseguir rezar mais, rezar melhor, se concentrar melhor na oração, isso também ajuda, né? Ou seja, o domínio de si ajuda na questão das virtudes também, a buscarmos a virtude. A virtude da temperança é uma das virtudes que a gente alcança se a gente consegue, né, e pratica o jejum, né? Claro que nós estamos falando aqui da lei da Igreja e a gente vai entender isso um pouquinho historicamente, né? Mas como começou essa questão do jejum, da abstinência, né? Não só do jejum, mas da abstinência de carne, né? Como que começou? E aí a gente vai olhar lá nos escritos dos primeiros cristãos, na Didaquê, e lá nos primeiros cristãos, né, nos primeiros escritos, a gente via que naquela época se fazia 2 tipos de jejum semanais, era quarta e sexta. Quando eu falo de jejum semanal, é o jejum e abstinência, tá bom? Que jejum e abstinência são 2 coisas diferentes, mas aqui eu tô falando de jejum e abstinência de carne. E eles faziam de quarta e sexta, né? E aí a Igreja do Oriente ficou com esses 2 dias, quarta e sexta. Nós aqui só ficamos com esse jejum de sexta-feira, né? Mas eu não fiz uma coisa muito importante que eu vou ler para vocês. Antes de eu começar a falar dessa parte histórica, eu vou ler vou ler aqui para vocês 2 cânons aqui do Código de Direito Canônico, que fala assim, ó: todos os fiéis, cada qual a seu modo, estão obrigados por lei divina a fazer penitência. Mas, para que todos estejam unidos mediante certa observância comum da penitência, são prescritos dias penitenciais, em que todos os fiéis se dediquem de modo especial à oração, façam obras de piedade e caridade, renunciem a si mesmos, cumprindo ainda mais fielmente as próprias obrigações e observando principalmente o jejum e a abstinência, de acordo com os cânones seguintes. Esse é o cânon 1249 e aí tem o 1250. Os dias e tempos penitenciais em toda a igreja são todas as sextas-feiras do ano e o tempo da quaresma. Então, os tempos penitenciais em toda a igreja são todas as sextas-feiras do ano e o tempo da quaresma. Então, todos os fiéis são obrigados por lei a
terem a sexta-feira como penitência, como sexta penitente. E aí, a gente estava falando lá da questão histórica para a gente poder entender. Então, antigamente era feito 2 dias de jejum semanais, de quarta e sexta-feira. Então, a Igreja do Oriente ficou com esses 2 dias e nós ficamos só com a sexta-feira. E como era costume, não era obrigação naquela época, era um costume da época, né? E aí a gente vai ver, na época, tem 2 padres aqui que foram citados nos escritos que eu li, Clemente de Alexandria e Tertuliano, que eles incentivavam essa tradição, porque achavam importante, para os fiéis era muito, era bom na questão espiritual, ajudava na questão espiritual. Então isso acabou entrando como costume, né? Até porque a sexta-feira ela une, antigamente tinha esse costume, né? E deveria se levar até hoje também, até porque hoje é lei, né? A sexta-feira se une com a paixão do Senhor, até porque a paixão do Senhor foi na sexta-feira. Então, nada mais do que eles pensavam, vamos unir a sexta-feira, né? Nossa sexta-feira comum à sexta-feira do Senhor, para que no domingo nós possamos celebrar a Páscoa, né? Então, cada semana era uma quaresma que se vivia na sexta-feira santa para se viver a Páscoa no domingo, né? Então, eles queriam se preparar mais e faziam um jejum na quarta e sexta, né? Aí depois nós ficamos só com a sexta-feira. Então, os padres começaram a incentivar essa prática porque estava fazendo muito bem para os fiéis, né, essa prática. E aí as pessoas muito devotas à Nossa Senhora também falaram, mas um dia só de jejum é pouco mesmo, né? Então, vamos fazer no sábado, né? Também em honra à Nossa Senhora. Então, ficaram 2 dias de jejum aqui, né, na nossa igreja latina, sexta e sábado. E passou-se um tempo, isso já na Idade Média, passou-se um tempo, e sempre tem uns que falam assim, mas para que tudo isso? Não precisa, tá fazendo muito. E realmente algumas pessoas começaram a questionar. Não, mas não precisa tudo isso, né? Não é pecado mortal se não fizer na sexta-feira a abstinência de carne. Não é. É só um pecado leve, não é um pecado mortal. E aí, deixa eu ver aqui. Nicolau I, no século IX, instituiu como lei e se tornou obrigatório para todos os católicos a abstinência de carne. Então, ficava esses usos, não, é pecado leve, não é pecado mortal. Então, o Papa Nicolau I, no século IX, instituiu como lei obrigatório para todos os católicos a abstinência de carne, né? E naquela época eram para todos, a partir dos 7 anos de idade. Então, tinha a idade da razão, 7 anos, a partir da idade da razão, que é 7 anos, até, né, o final da vida, se fazia abstinência de carne. Às sextas-feiras isso era obrigatório, né, se tornou obrigatório. E aí passou-se um tempo, né, e também o Papa Inocente III, no século XIII, decretou depois o pecado grave para quem não fizesse a questão da abstinência, porque como eu falei, sempre tem um e outro que fica questionando, né? Então, tanto o Papa Inocente III, no século XIII, e o Papa Alexandre VII, no século XVII, colocaram como pecado grave, só que o Papa Alexandre VII anamatizou quem dissesse que não era pecado grave, ou seja, ele falou que estaria excomungado quem falasse que não era pecado grave. Só que isso mudou a partir de 1983. Até 1983 foi assim, né? Então, para a gente entender historicamente. Então, sim, lá nos primeiros cristãos, né, fazia esse jejum quarta e sexta, nós ficamos só com a sexta-feira. Depois, na Idade Média, as pessoas queriam, por honra a Nossa Senhora, fazer também o jejum no sábado. E aí depois questionaram que não precisava e tudo mais.
os nossos padres, os nossos papas decretaram e falaram, não, é pecado mortal, ou seja, precisa se fazer o jejum, é obrigatório a todos os cristãos, né? Isso foi até 1983, quando veio o código, a lei, né, esse código de direito canônico que nós conhecemos hoje, que legislou e colocou o seguinte, então isso que eu vou ler vale a partir de hoje, né? O que nós possamos viver a partir de hoje. Observe se a abstinência de carne ou de outro alimento, segundo a crença dos bispos, em todas as sextas-feiras do ano, a não ser que coincidam com algum dia enumerado entre as solenidades. Observam-se a abstinência e o jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Estão obrigados à lei da abstinência aqueles que tiverem contemplado 14 anos de idade, 14 anos até os 60 anos começados, então dos 14 até os 60 anos começados. Todavia, os pastores de almas e os pais cuidem que sejam formados para o genuíno sentido da penitência também os que não são obrigados à lei do jejum e da abstinência em razão da pouca idade. Então, isso até é muito legal de falar, porque assim, aqui eu tenho a Maria Clara que tem 12, né, o Lucas que tem 4, o Pedro eu não considero ainda porque o Pedro tem 3 meses, mas aqui a gente, né, está fazendo, a gente sempre fez, né, o jejum de abstinência de carne às sextas-feiras, né, e não é porque eles não são obrigados que nós, né, para eles eu dou carne, não, a gente faz o almoço, né, eles gostam muito de ovo, então eu faço ovo para eles, né, e se eu quiser fazer um peixe para mim eu faço, então aqui a refeição é uma só, por quê? Por mais que eles não estejam obrigados à lei, como o Código de Direito Canônico diz, não é por esse motivo, né, que eu vou falar, então tudo bem você não fazer, filha, né, ou filho, tudo bem. Não, eles já vão aprendendo algo vago. Não, a gente tem que começar a inseri-los, né? A Maria Clara tem 12, mas na quarta-feira de cinzas eu já comecei a incentivar ela para fazer o jejum, né? O nosso pároco até no dia explicou o jejum. Um jejum comum que a igreja faz, né? Que é você fazer uma refeição completa, né? E esse jejum eu até li nesse livro aqui do Monsenhor Jonas, Práticas de Jejum, também é muito boa. E tem pessoas que nem consideram jejum, porque é assim, né? Você tem uma refeição completa e você passa o dia sem comer, no caso, eu não sei o que você vai aceitar. Vamos supor que você pegue o café da manhã para fazer como refeição completa, né? Aí faz o café da manhã e você fica sem o almoço e sem a janta. Não come nada nos intervalos e não come nessas refeições importantes. Se precisar, você pode comer algum lanche, alguma coisa. Se precisar, né? Então, assim, ainda tem isso também, né? Mas se você conseguir ficar sem, ótimo, né? O importante também é você viver este tempo, não ficar se lamentando, né? A gente lembra dessa questão de lamentação, de cara triste, como se diz, né? A gente lembra da questão lá no Evangelho, né? Os fariseus eram assim, que ficavam, não se banhavam, né? Por quê? Porque queriam demonstrar que estavam jejuando, né? Nós não somos hipócritas como eles, né? Então a gente não precisa fazer isso, né? Então a gente vai jejuar, a gente vai se abster de carne e não precisa tocar a trombeta dizendo que vai fazer isso, né? E levar os nossos filhos a essa realidade também, né? O Lucas com 4 anos, come o que tem que comer o suficiente, às vezes ficar beliscando, ensinar que tempo que nós estamos vivendo, ainda mais nesse tempo forte, que é um tempo, né, da quaresma, onde pede jejum, abstinência, né, e caridade, né, que a gente possa entender isso e passar para os nossos filhos isso também. Interessante, e aí eu vou falar também agora sobre o que a CNBB legislou, porque assim, o Código de Direito Canônico diz que
sim, tem que se abster de carne, porém, o ACNBB legislou o quê? E deu opções. A CNBB legislou abster-se de carne ou outro alimento, como diz o Código de Direito Canônico, pode substituir também por um ato de caridade ou um exercício de piedade. Porém, né, se você não conseguir se abster de carne, então, qual é a norma? Qual é o primeiro exercício? É abster-se de carne. Por alguma razão, se não conseguir se abster de carne, você faça um exercício de piedade, né? Faça um exercício de piedade ou de caridade. Mas a lei pede o quê? Abstinência de carne. Gente, é um dia na semana a gente abster de carne. A gente não vai morrer ficar um dia na semana sem comer carne, né? Então, vamos pegar esse exercício para nós, não só na quaresma, né? Até porque a lei aqui no Código de Direito Canônico não diz só na quaresma. Então, ó. Peraí, vou ler de novo. Os dias e tempos penitenciais em toda igreja são todas as sextas-feiras do ano e o tempo da quaresma, né? Então, aqui fala assim, observa-se a abstinência de carne ou de outro alimento, segundo as prescrições da Conferência dos Bispos, em todas as sextas-feiras do ano. Então, a não ser que coincidam com as solenidades. Aconteceu isso em dezembro, agora de 2020. Duas solenidades importantes, que foi Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo e Santa Maria Mãe de Deus. Nas duas sextas-feiras aconteceu. Então, solenidades é festa. Então, festa não tem abstinência de carne. Então, nesses dias de solenidades, aí não tem abstinência de carne, está liberado a questão de ingestão de carne, né? A gente aqui em casa tem um calendário. Espera um pouquinho. Clara, seu pai tá na porta? Tá, tem que abrir a porta para ele. A gente tem um calendário em que ele fala até um pouquinho sobre... Ele nos lembra, na realidade, ele tem um símbolozinho e tem vários, se você for parar para ver, tem vários calendários que tem, se você procurar nas secretarias e tudo mais, você encontra. A gente achou na nossa paróquia e tá falando sobre as solenidades, quando se abster de carne, quando não. Então, isso também ajuda, né? Claro que, assim, você vai começar a fazer e você vai ter hábitos, vai ser hábito na sua casa agora, né? A partir do momento que você se decidir fazer. E lembrando, né, isso, é lei, é obrigatório viver isso, né? Se você não sabia, ok, tudo bem, vai, se confessa, né? E conversa com o seu, né, com o seu confessor, mas faça porque não só na quaresma, mas é um exercício. Se a gente for parar para pensar nesse sentido, que é na sexta-feira, para a gente se unir com a paixão de nosso Senhor Jesus, porque nós já rezamos na sexta-feira os mistérios dolorosos no Santo Terço, né? A gente se une o jejum, né, o jejum e a abstinência. O jejum não é obrigatório, né, nas sextas-feiras, mas se quiser fazer, ótimo, né? Mas a abstinência de carne, ela é obrigatória, né? Então, se a gente viver essa pequena quaresma para viver essa Páscoa do Senhor no domingo, olha que graça, porque é isso que a igreja vive toda sexta-feira, essa pequena quaresma para viver essa Páscoa, a ressurreição de nosso Senhor Jesus no domingo, né? Quanto mais nós vamos crescer espiritualmente, quanto mais a nossa família vai crescer espiritualmente, né? A intenção da página do Tatuel Bethesda é justamente trazer isso, né? Levá-los, né, não só a nós, né, mas nós irmos de encontro ao nosso Senhor Jesus, a verdade da igreja, né? Quantas pessoas não sabem, né? E quanto caiu em desuso isso? Antigamente, né, mostrei para vocês, historicamente se fazia um sábado, hoje em dia a gente só faz na sexta-feira, né? E na quarta-feira de cinzas também, né, a questão do jejum, e na sexta-feira santa, mas caiu em desuso a questão da abstinência de carne, né, nas sextas-feiras, né? Uma lei que é obrigada, é lei isso, e muita gente não sabe que é lei, né? E
gente, eu acho que é isso. Eu não tenho muita coisa para falar. O que eu tenho para falar é isso. A gente continua, né, no próximo encontro falando sobre o 5º mandamento da lei da igreja. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, algo para falar. Não sei, se quiserem falar alguma coisa, eu já falo aqui, dou oi pro Vitor, que tá aqui. Eu vi que tá aqui, que me deu um oi. Tem mais pessoas mais carinhas ali. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Lucimar, Albertina. Agradeço a vocês por estarem aqui na live, por ouvirem, né? E se tiver alguma pergunta, se quiser fazer agora, que dá tempo. Mas se não, olá! Nós falando sobre esses assuntos, né? Principalmente a questão do jejum, ela nos abre mais a mente, o jejum deixa a gente mais perto, mais sensível a escutar o Senhor. Não sei se você teve essa experiência de fazer, mas faça, além da abstinência eu estou falando, porque isso eu falando além da abstinência, mas a questão do jejum, porque como eu falei, é obrigatório os 2 jejuns, né? Que a igreja fala, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, né? Mas, além da abstinência de carne nas sextas-feiras, como a gente viu que manda a Santa Igreja, se você faça o jejum, faça essa experiência de fazer o jejum, né? Você vai ver o quanto você vai ter o autodomínio, o controle, né? Primeiro que quem manda aqui é o espírito, não a carne, né? E você vai ter o autodomínio, o autocontrole. Na sua vida de oração vai melhorar, porque vai virar uma rotina, vai virar, né, algo que para você vai ser natural. E é muito bom. É um exercício não só para a quaresma, mas exercício para a nossa vida cotidiana. Muito bom, meu irmão. Obrigada por esclarecer todas as questões para nós. Sim, o jejum nos faz mais próximos de Deus e a abstinência de carne nos faz ser de Deus. Quando eu li o Código de Direito Canônico, né, falando sobre isso, porque teve um tempo que eu não sabia que era obrigatório, né, eu achava que era opcional fazer, né, a abstinência de carne. Mas a gente fala, quanto eu já errei, né, porque é obrigatório e nós devemos seguir o que manda a Santa Igreja, né, que é essa questão de abstinência de carne, né. Claro que tem o que a CNBB legislou também, mas contando que a primeira lei é a questão da abstinência de carne, né, nas sextas-feiras. Tá bom? E alguém quer falar mais alguma coisa? Senão eu já encerro aqui e a gente se vê na próxima live, que vai ser o meu amor que vai fazer. Que vai ser muito bom também, porque vai falar do dízimo, né? Tirar muitas dúvidas que as pessoas também têm, né? Sobre quanto dá, como que como funciona, é obrigatório, não é obrigatório, né? Pra gente entender isso, pra gente estar mais próximo, né, na nossa igreja, entendendo muito mais a nossa igreja. Não? Então eu vou fazer uma oração com vocês e vou encerrar, tá bom? Eu não sei se tá dando delay para vocês, porque às vezes eu acho que dá delay, vocês demoram um pouco para responder as minhas perguntas. Então, amém. Agradecendo ao Senhor, então, por essa live, por esse dia, né? Agradecendo ao Senhor pela vida de cada um que assistiu, que vai assistir ainda essa live, né? Para que o Espírito Santo possa invadir a sua alma, né? Com um sopro de vida, que só Ele dá esse hálito de vida nova, para fazer realmente essa mudança de vida que só Ele faz. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Não está ótimo sem falhas na live. Amém, então.
Gente, então tá bom. Deus abençoe vocês. Obrigada pela companhia aqui. Fiquem com Deus e se cuidem em uma santa quaresma, que a gente possa continuar tendo uma santa quaresma, tá bom? Deus abençoe e salve Maria Imaculada. Amém, obrigada. Tchau, gente.